Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu vou desvendar para vocês a verdade sobre obras de feitiçaria feita contra cristãos. Vamos comparar o que a Bíblia diz sobre o assunto e o que a gente realmente vê acontecer todos os dias na vida dos crentes. Bom, pessoal, esse assunto é muito necessário, principalmente para mim que decidi aqui lutar contra uma vida de engano que muitos crentes vivem. E não é uma vida de engano no sentido de enganar os outros, né, de hipocrisia, não. Eu tô falando de enganar a si mesmo, ou ser enganado por Satanás. Viver no engano, achando que está servindo a Deus e na verdade não está. Então eu preciso rasgar o verbo aqui sobre determinados assuntos que a Bíblia fala sobre eles. A gente até lê, a gente até sabe, prega, mas o que realmente a gente vive e vê as pessoas vivendo é totalmente diferente. Tem uma discrepância aí. E daí a gente vê essa quantidade de crente perdido, confuso, confundido e ainda causando confusão na vida dos outros. A questão das obras de feitiçaria, trabalhos de macumbaria feito contra cristãos é um desses temas. Por quê? A gente ouve muitas igrejas pregarem, né, que a macumba não pega em crente. Eu acho que você já ouviu alguém pregar isso. Ah, fica tranquilo que macumba não pega em crente, você não precisa ter medo de obra de feitiçaria. Realmente, essa é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que você esteja seguro, guardado quanto a isso. Mas você acha que a vontade de Deus sempre prevalece? Começaremos com essa polêmica. Primeiro ponto que precisa ser explicado é isso. Existem duas coisas diferentes: a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Enquanto você não entender isso, não dá pra gente aprofundar em muitos assuntos. Para a gente falar sobre a vontade de Deus, a gente primeiro precisa entender a respeito da soberania de Deus. Esse é o ponto. Deus é soberano porque Ele é o criador de tudo. Deus criou tudo, os céus, a terra. Deus criou os seres terrenos e também os seres espirituais. Ele é o dono da bola, sabe? Na brincadeira de rua, quando o menino era o dono da bola, aí ele tinha que parar de brincar, a mãe dele chamava ele para entrar e ele levava a bola junto, acabava com a brincadeira. Deus é o dono da bola, ele criou todas as coisas. E quando ele criou todas as coisas, tanto as coisas terrenas quanto as espirituais, ele decidiu como tudo isso seria feito e como tudo isso iria fluir, como tudo isso ia funcionar. No entanto que no princípio os anjos, eles tinham livre-arbítrio, assim como os homens têm hoje. Foi por isso que Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus, porque ele tinha essa liberdade de decisão, de escolha. Hoje eles não têm mais, tá? Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. Nenhum anjo pode decidir se rebelar contra Deus e nenhum demônio pode se converter e subir de novo para o céu. Deus retirou o livre-arbítrio dos anjos e criou o homem com esse livre-arbítrio para que ele passasse por esse teste, que é a nossa vida aqui na Terra, né? Essa vida aqui nada mais é do que um teste, a grosso modo te explicando, para saber quem quer morar com Deus e quem não quer. Tá na nossa mão decidir isso. Por que tá na nossa mão? Porque Deus, na sua soberania, Ele estabeleceu isso. Ele colocou na mão do homem o livre-arbítrio e o direito de escolher qual caminho que ele vai trilhar aqui na sua vida na Terra. E Deus, na sua soberania, né, na sua autoridade de criador, Ele decidiu criar leis espirituais as quais ele mesmo se submete a elas, que ele quer, não porque ele está abaixo dessas leis, não, mas porque a natureza de Deus é ser fiel. Deus não foi fiel, Deus não está fiel, Deus é fiel, ele é a própria fidelidade, está na natureza dele. É por isso que a Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não permanece fiel no sentido de te bajular, de ser fiel a você, não. Ele permanece fiel àquilo que ele mesmo estabeleceu, as leis espirituais que ele estabeleceu pelo seu próprio poder e soberania. Então, dentro disso, Deus passou a permitir coisas que não seria da vontade inicial dele, mas ele permite porque ele é fiel. Eu vou dar um exemplo bem prático disso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas todos vão se salvar? Não. Muitas pessoas vão decidir não aceitar Jesus como Salvador. Muita gente decide, inclusive, a servir ao diabo e Deus permite isso, porque Deus é fiel à lei espiritual que é chamada de livre-arbítrio. Deus decidiu na sua soberania que ia dar ao homem poder da decisão, livre-arbítrio, e agora ele respeita essa lei. Então, quando alguém decide não servir a Deus, Deus permite, ainda que não seja essa
a vontade inicial de Deus. Deu para entender isso? Baseado nisso, a vontade de Deus inicial era que todo o seu povo, que a sua igreja, ela estivesse protegida contra qualquer obra maligna. Essa é a vontade inicial de Deus, que a igreja seja fiel a ele, obediente aos princípios da palavra e assim protegida das ações do inimigo. Essa é a vontade inicial de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade permissiva é que todo aquele que anda em desobediência abre uma brecha através do pecado que faz com que o inimigo tenha a liberdade de agir na vida dessas pessoas. É outra lei espiritual e Deus é fiel a essa lei porque foi ele mesmo que estabeleceu. Então, quando alguém peca, dá ao inimigo a liberdade, a autorização para que ele possa entrar e agir na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa que acredita estar imune às astutas ciladas do diabo, ela está, na verdade, sofrendo ataques e padecendo nas mãos do inimigo, mesmo tendo um discurso de quem serve a Deus e acha que está acima dos ataques do mal. É quando a gente olha para a vida de alguns crentes e percebe que a gente vê mais a atuação do inimigo na vida deles do que a ação do próprio Deus a quem ele diz servir. Ou seja, de fato, a vontade de Deus é que o crente seja blindado contra qualquer obra de macumbaria e feitiçaria feita contra a sua casa. É por isso que está escrito lá na palavra que a maldição sem causa ela não prospera ou não encontra pouso, tá? É outra lei espiritual. Se não tiver causa, a maldição não prospera. Se não tiver brecha, o inimigo não age. É o que a Bíblia também indica lá naquela palavra de Balaque e Balaão. Se você não conhece, fica lá no livro de Números, capítulo 23. E, resumidamente, Balaque chama um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o profeta não consegue amaldiçoar o povo porque Deus já tinha abençoado aquele povo. Então, por conta desses textos e muitos outros que afirmam que maior é o que está conosco do que o nosso inimigo que está no mundo, muitos pastores, denominações, linhas teológicas afirmam que uma obra de feitiçaria ela não pega no crente de forma nenhuma. Era para de fato ser assim. A vontade de Deus é essa, que nós estejamos protegidos na segurança do guarda de Israel. Porém, o que a gente vê? Qual que é a realidade? A gente vê o filho do crente indo para as drogas, a gente vê ele morrendo lá no mundão muitas vezes, desviado. A gente vê o casamento do crente sendo atingido pela pombagira mandada, a gente vê o divórcio acontecendo, marido crente ficando enfeitiçado, esposa ficando enfeitiçada, ou você nunca viu isso dentro da igreja? Se você não vê, é porque você tá numa bolha, tá? Você que não saia da bolha e não acorde pra guerra pra tu não ver o que acontece. O inimigo, ele está agindo e os crentes estão sendo muitas vezes atingidos sim. E por que isso acontece? Se eu acabei de dizer que está escrito que não era para acontecer. Disse várias vezes para você que não é da vontade de Deus que isso aconteça. Mas por causa do livre-arbítrio, o livre-arbítrio que é uma lei espiritual, uma das mais importantes, que a maioria da gente conhece, mas ignora a importância dela, que nos dá o direito de escolha, inclusive de escolher como que a gente vai ser crente, como que a gente vai viver a nossa vida cristã. Vai ser um crente fiel, verdadeiro ou não? Nós temos essa liberdade de escolha e temos a garantia de que, dependendo da nossa escolha, nós vamos ter o resultado que sempre vai ser justo. A consequência das nossas escolhas virá de forma inevitável. Outra lei espiritual. Olha quantas leis espiritual eu já falei aqui só nesse vídeo. Tudo que o homem plantar certamente ceifará. É a lei da semeadura. Seria muito fácil a gente escolher o rumo da nossa vida e burlar depois as consequências. Mas as consequências vêm. E é por isso que o versículo começa assim: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar certamente ceifará. Porque no momento do plantio, até parece que Deus não está vendo. Sabe? Muitas vezes a gente olha a pessoa plantando e fala assim: nossa, ela tá plantando mal e tá colhendo bem. Essa pessoa vai ficar impune. Mas não, aí está o detalhe. Ele vai colher, só que mais para frente. Assim como numa semeadura, de fato a gente não planta e colhe no mesmo dia. Não, mas a gente vai colher. Não tem como burlar. Se plantar maçã, vai colher maçã. Plantar laranja, vai colher laranja. Não tem jeito. E a obediência à palavra é uma dessas escolhas. Você vai escolher como você vai viver, se você vai ser obediente ou desobediente. Veja só o que vai acontecer se você escolher viver uma vida de pecado, mesmo sendo crente. Ou seja, desobediente, você está abrindo brecha para o inimigo.
Se você peca, você sai da proteção do domo de ferro. Sabe a proteção de Israel lá contra os ataques das bombas aéreas? O domo de ferro agora ficou muito conhecido, né, com a guerra em Israel. Então, nós vamos comparar aquele sistema antibombas de Israel à proteção que nós temos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. E como que ele faz isso? Ele busca por uma brecha. Se ele tivesse a liberdade de nos atacar sem que nós tivéssemos essa proteção e sem que nós precisássemos dar a brecha, nós estaremos destruídos. Mas existe o domo de ferro no mundo espiritual, protegendo o Israel de Deus, interceptando as bombas espirituais, dardos inflamados, né, do maligno contra a nossa vida. Quando você peca sem arrependimento, você desliga o sistema do domo de ferro e o inimigo lança um foguete e ele te atinge. E aí o que acontece? É o que a gente vê, o divórcio na casa do crente, o suicídio na família do crente, o crente que se desvia dos caminhos do Senhor, muitas vezes é por conta desses ataques. E muitas outras maldições, tá? Que acabam atingindo pessoas e você fica sem entender. Ué, mas não era crente? O que aconteceu? O que houve de errado? Houve de errado a nossa parte. Porque a parte de Deus, ele não erra. Sempre que der ruim na nossa vida, saiba que a falha foi do nosso lado. Deus não falha na parte de nos defender. A proteção dele é perfeita. Ele vê, ele antevê, né, na verdade, todos os ataques. Inclusive os ataques feitos às escondidas, trabalho de macumbaria feito na calada da noite, na mata fechada. Deus vê tudo isso. O inimigo não pega Deus de surpresa. O problema é quando nós abaixamos a guarda e desligamos o domo de ferro e decidimos viver a nossa vida sem a proteção dele. Decidimos viver a vida tranquila, achando que nós estamos guardados e protegidos, mesmo sem orar, sem jejuar, sem ler, muitas vezes sem obedecer a palavra de Deus. Nos enganamos nisso e por isso somos atingidos, sim. E uma palavra muito forte a respeito disso, né, de proteção e de livramento, é o Salmo 91, que todo mundo conhece. Até quem não é crente, né, conhece o Salmo 91, porque muitas vezes deixa a Bíblia aberta lá, achando que o fato da Bíblia estar aberta no Salmo 91, eles vão ter livramento no mundo espiritual como se fosse um amuleto. Mas quem disse para você que é assim? Quem te disse que conhecer o Salmo 91 faz com que ele se cumpra na sua vida? Quem disse que deixar a Bíblia aberta lá na sua casa no 91 protege a sua casa? Da onde que você tirou isso? Gente, a humanidade acha que faz a lei. Você não faz a lei. Você obedece a lei. Quem fez a lei foi Deus. E Deus disse que tem muitas pessoas que adoram a Ele com lábios, mas que o seu coração está longe. A Bíblia diz que tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas que ele não conhece essa pessoa. A Bíblia fala lá em Efésios 6 que aquele que está em guerra, ele precisa se revestir de uma armadura espiritual. E no verso 18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E o crente muitas vezes acha que vai viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Se dedicar às coisas do mundo, da vida dele, cotidiana, das coisas terrenas. E Deus vai andar atrás dele, correndo como se fosse uma empregadinha, defendendo, livrando, enquanto o bonito está vivendo a vida como ele quer. Não é assim. O resultado é esse. Crentes distante de Deus, com a vida destruída em várias áreas da vida, onde a vontade de Deus era que você tivesse vida, prosperidade, vitória. Mas infelizmente, por negligência sua, o diabo tem entrado e arrasado. E muitas vezes nem precisa de trabalho de feitiçaria para ele fazer isso. Porque não precisa ninguém mandar o diabo lá na sua casa para te atacar. A Bíblia diz que ele está lá ao derredor, pacientemente esperando uma brecha sua para poder entrar. E o Salmo 91, ele fala sobre isso, sobre o livramento no mundo espiritual. Ele fala sobre laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia. Tudo isso são expressões de ataques espirituais. No verso 13 diz, você pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Não está falando da serpente de verdade, está falando de demônios, potestades, príncipes e dominadores das trevas nas regiões celestiais. Está pensando que o mundo espiritual é real. Deus está antevendo o ataque de todos eles. Ele diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O Salmo 91 garante que ele vai livrar. Mas ele vai livrar quem? Ele está falando isso para quem? Para quem que ele garante esse livramento, essa proteção? O texto está endereçado a uma parcela de gente específica, não é para todo mundo. Está escrito lá no verso 1, aquele que habita no meu esconderijo. Perceba, o esconderijo ele não é um lugar de passagem, ele é um lugar de habitação. Se você passar pelo esconderijo, você vai estar protegido sim,
durante a sua passagem. A partir do momento que você sai de dentro do esconderijo, você está vulnerável. Para estar protegido, você precisa estar no esconderijo, habitando no esconderijo, morando no esconderijo. Não dá para ficar no esconderijo colocando a cabecinha para fora de vez em quando e você vai tomar uma bala na cara. É simples assim. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo que é difícil obedecer a Deus, né? Ele falando a respeito da dificuldade que ele sente em cumprir as ordenanças, as leis de Deus. E na pregação dele, eu lembro que ele disse assim: eu sei que é difícil obedecer a palavra. Na hora eu pensei, esse aí não sabe como que é difícil não obedecer. Às vezes a pessoa sempre foi crente e não sabe como que é difícil não obedecer a palavra. Você pensa que é difícil ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, uma vida de leitura, de obediência à Bíblia? Experimenta viver uma vida de desobediência para você ver. A princípio parece ser mais fácil, né? A princípio parece ser mais confortável, mas na hora que você vê o inimigo dentro da tua casa, levando teus filhos, levando teu casamento, levando teus negócios, trazendo doença, trazendo depressão, trazendo a miséria para dentro da sua vida, você vai entender que não é difícil obedecer. Difícil é cair na mão do inimigo. Difícil vai ser quando Jesus voltar e você ficar aqui na terra. Difícil vai ser ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Difícil vai ser entrar numa eternidade no inferno. Obedecer a Deus não é difícil, não. Tudo que Deus escreve na palavra para você fazer é para o teu bem, é para manter a tua saúde física e espiritual. Pode reparar, o pecado não faz mal só para a tua alma, não. Ele faz mal para o teu corpo também. Olha para um jovem criado na igreja e olha para um jovem que está vivendo no mundão. O jovem que está na igreja, gente, nem olheira ele tem na cara. Ele dorme cedo, ele não passa a noite bebendo na balada, nem envelhecer, ele envelhece. A minha filha tem 21 anos, parece que tem 12. Outro dia uma jovem de 15 anos foi lá no meu serviço tomar um anticoncepcional dela, né, porque ela tem uma vida sexual ativa com 15 anos de idade no mundão. Eu olhei pra menina, parecia que ela tinha 35, acabada. Então para de dizer que obedecer a Deus é difícil, porque não é. É bom, é gostoso. Eu já vivi no mundo e eu posso te garantir, é melhor obedecer. Obedecendo, você economiza sofrimento nessa vida terrena e ainda garante uma vida eterna de paz, de alegria, de gozo. Só que o grande problema tá em achar que tá obedecendo, achar que tá agradando a Deus, quando na verdade você não tá. Tá cheio de crente dentro da igreja, acreditando que o domo de ferro tá ligado sobre ele, que ele tá protegido, mas na verdade ele tá vivendo um engano. Não ama o próximo que tá caído lá no mundo, não ama nem os irmãos que estão dentro da igreja, avarento, orgulhoso. Às vezes a pessoa tá dentro da igreja, mas dentro da igreja ela consegue ser instrumento do diabo. Ela não ora, não jejua. Quando faz isso, faz de forma errada. Tem muita gente orando à toa, não sabe nem se arrepender dos pecados para primeiro entrar na presença de Deus. E depois aí fica se perguntando: o que está acontecendo? Por que o diabo está me atingindo? Alguns deles têm até coragem de culpar a Deus. Ah, eu era da igreja, eu fui fiel a Deus, mas aconteceu uma desgraça na minha vida. Não, você estava enganado. Não basta você ser da igreja, meu amor. Você precisa conhecer as leis espirituais e cumprir corretamente para que o mundo espiritual trabalhe ao seu favor. E não é uma nem duas leis espirituais. Existem diversas leis espirituais. Diversas maneiras de você se manter seguro em Deus através da obediência a essas leis. Eu acabei de lançar um discipulado muito prático, de fácil entendimento, de fácil acesso, onde eu pego na tua mão e eu te ensino passo a passo como viver uma vida segura de libertação, de livramentos através da obediência às leis espirituais contidas na palavra de Deus. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para quem quiser conhecer. E não é só para quem não conhece a palavra, tá? É para muita gente que vive anos dentro da igreja, mas não entendeu como conseguir viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Clica aqui no link só para você conhecer esse discipulado, que é uma ferramenta muito legal para você que precisa ter a sua vida transformada. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Clica aqui no sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar os próximos vídeos. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário para me ajudar aqui. Me segue no Instagram, Kelly Salles Oficial, que eu tô todo dia por lá. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!